Oi, pessoal. Então vamos continuar falando um pouco mais sobre as técnicas associadas à teoria clássica dos testes, agora sobre a correlação ponto bisserial e outras que acompanham. Bom, o coeficiente de correlação ponto bisserial é um coeficiente que envolve uma comparação, uma correlação item-teste, ou seja, ele mede uma medida de associação entre cada item e o resultado total de um teste, o score. Então, para cada item a gente vai ter uma medida. Na verdade, ele é o coeficiente de correlação de Pearson entre o score total e a resposta ao ITI. Então, especificamente, cada resposta em que a gente está considerando que o item vai ser dicotomizado, ou seja, vai ser 1 se o indivíduo acertou o item e 0 se o indivíduo errou o item. Tá? Isso para cada um dos respondentes, e é uma medida, como toda correlação, variando no intervalo -1 até 1. Espera-se que sempre, para itens bons, seja uma medida positiva, no sentido de que indivíduos que acertem o item estejam associados aos maiores scores, indivíduos que errem o item associado aos menores scores. Quando há uma correlação ponto bisserial negativa, significa que o item está realmente com problema. Muito próximo de 0 também é um item que não está adicionando efetivamente nada ao teste. Então a gente espera sempre que tenha uma correlação em geral acima de ponto 2, ponto 3, pelo menos para começar a olhar o item. E a expressão? Bom, a gente já viu a correlação de Pearson, a gente conhece, é aquela que a gente pega no Excel, se digitar correlação, ele já vai aparecer o valor da correlação. Então, a correlação entre duas variáveis normalmente é representada pelo coeficiente de correlação de Pearson. Mas aqui tem uma outra expressão, tá? Que no campo educacional é mais conhecida esta expressão. E o que é que ela é, embora equivalente, mas o que é que são cada termo? O MI1 é o score médio dentre os indivíduos que acertaram, por isso tem um aqui, o item. Tá? Então é uma medida para cada item, por isso que está aqui o R, PB de ponto bisserial e o item I. Então aqui é uma medida score médio dentre aqueles que acertaram o item. O M é o score médio geral. Acertou, errou, é o score médio de todo mundo. E o S é o desvio padrão dos scores. Tá? P aqui é a medida que representa a proporção de acertos no item. E, obviamente, o menos P é a proporção de erros no item. Então, isso é o que está descrito aqui como cada componente. E vocês podem perguntar, puxa, mas como é que a gente consegue verificar que a expressão é a mesma que a gente conhece da correlação de Pearson? Bom, eu coloquei umas etapas básicas aqui. Vocês sabem que a correlação de Pearson nada mais é do que uma medida de covariância, tá? E a covariância em geral é escrita como esperança do produto menos produto das esperanças dessas variáveis x e y, e dividido aqui pelo produto dos desvios. Então essa é a medida que a gente conhece, a fórmula já bastante familiar. Então como é que eu faço essa equivalência? Bom, a covariância, como eu falei, a esperança do produto menos o produto das esperanças. Essa é a parte aqui que vai precisar dar um trabalhinho. E essa parte aqui, esperança do score, T é o score, a gente apelidou aqui, a gente chamou de M, o score médio, e esperança da variável dicotomizada é como se fosse uma variável Bernoulli, então a esperança é o próprio P, a probabilidade de sucesso, e vocês já sabem também que a variância é P vezes o menos P, P vezes o menos P, essa é a variância de uma variável Bernoulli. Bom, já tem essa parcela, então vamos trabalhar nessa daqui. A esperança de UI vezes T, eu vou condicionar nas respostas.
se acertou ou errou o item. Então eu posso reescrever isso com a esperança dessa variável i vezes t, dado que o i igual a zero, vezes a probabilidade de o i igual a zero, mais esperança da variável, dado que o i igual a 1, vezes a probabilidade de o i igual a 1. Mas dado que o i igual a zero, ou seja, no conjunto de que todos dos indivíduos que erraram o item, se o i igual a zero, o i vezes t também vai dar igual a zero, então a esperança é de zero. Então essa parte toda se anula, então a primeira parte toda vira zero e a gente vai ficar só com a segunda parcela. Mas da mesma forma, a esperança de o i vezes t, dado que o i igual a 1, se o i igual a 1, eu vou botar o 1 aqui, então vai ficar a esperança de t, tá? Já que o 1 vezes t é t, esperança de t, dado que o i igual a 1. Ou seja, esperança do score, dado que os indivíduos acertaram o item, ou seja, no conjunto dos indivíduos que acertaram o item, que é aquela variável que a gente chamou de MI1, tá? Então, portanto, eu posso reescrever isso como MI1 vezes a probabilidade de acertar o item, que é o PI. Então, ficou claro aqui como a gente estruturou. Agora vou voltar para a nossa expressão da covariância entre o I e t. Então, vai dar a esperança do produto, MI1PI, menos o produto das esperanças, M vezes P, que está aqui. E, portanto, botando P em evidência, ficou MI1 menos M vezes P. Então, aqui a gente já tem a covariância, já tem o numerador da nossa expressão da correlação de Pearson. E o denominador, a gente sabe que o produto dos desvios. O desvio padrão do score a gente já chamou de S, e da dicotômica é P vezes o menos P. Então, o desvio padrão da S e o desvio padrão da Bernoulli é raiz de P1 menos P. Tá? Então, conseguimos chegar a essa expressão aqui. Essa, obviamente, é a mesma coisa que está aqui. A gente só dividiu, se eu multiplicar e dividir por a raiz de PI, fica exatamente essa que está aqui embaixo. Tá? Então, chegamos à equivalência. Bom, outra medida é a correlação bisserial. Ela não é a mesma da correlação ponto bisserial, mas elas estão bastante relacionadas. Então, a correlação bisserial é uma correlação também item-teste, só que aí não é com score, é como se fosse com a proficiência que gerou esses resultados. É como se, a partir de um certo ponto, o indivíduo tem uma certa proficiência e tem um delimitador que ele vai definir se é 1 ou 0, acertou ou errou o item. Mas a gente consegue demonstrar que ela é uma transformação do coeficiente de correlação ponto bisserial. E, obviamente, também varia de menos 1 a 1. Na hora de fazer os cálculos, muitas vezes, numericamente, até fica fora do intervalo menos 1, mas é uma correlação que a gente tem que garantir que está nesse intervalo teórico. Então, a correlação bisserial é igual à correlação ponto bisserial, tá? Ficou BISS, mas é a correlação ponto bisserial, mesmo antes de agora, raiz de PI vezes o menos PI dividido pelo H de PI. E o que é o H? Tá? Com H sendo o valor da densidade da distribuição normal, com média 0 e variância 1, no ponto em que a área da curva à esquerda desse ponto é igual ao PI. Então, se eu tenho PI, a nossa normal 0,1 está aqui, essa área escura é o P, então a gente tem um certo valor de Z aqui e calcula qual é o valor da densidade normal nesse ponto. Então, esse é o H de P. Então é isso, na verdade ela é a correlação entre uma variável contínua que obedece uma distribuição normal, a qual é artificialmente dicotomizada, e a variável numérica, que é o score. Tá?
Então essa é a correlação bisserial. Temos a ponto bisserial e temos a bisserial. É mais comum a gente olhar para a bisserial, efetivamente, mas é fácil a gente calcular ponto bisserial. Outra medida importante é o coeficiente de fidedignidade, o quanto os itens estão sendo fiéis ao nosso instrumento, estão medindo o mesmo construto, a mesma variável latente. Então, o coeficiente alfa de Cronbach, tá, é uma medida de fidedignidade do TERT e varia no intervalo de 0 a 1. A fórmula dela é representada sempre por alfa, e é isso, n, que é o número de item do TERT, dividido por n menos 1, 1 menos a soma de PI vezes 1 menos PI, dividido pelo S2. Tá? Onde n é o número total de itens no teste, PI é a proporção de acerto no item I, e S2 é a variância total, é a variância dos scores. E na verdade, o que é que isso está medindo? Isso está medindo quantos itens estão correlacionados, qual a medida de correlação entre eles. Isso pode ser visto por essa relação aqui, a variância total e a soma das variâncias. Tá? Então, o quanto tem soma das covariâncias, das variâncias individuais. Como a gente vai fazer um menos, vai sobrar covariância. Bom, a gente pode reescrever a variância do score, que é a soma dos resultados individuais dicotomizados, tá? Que vai ser 0, 1. Então, se eu somar 0, 1, eu vou ter o número de acertos, que é o score. A variância da soma é a soma das variâncias mais a soma de todas as covariâncias, tá? Soma em I e depois soma para J diferente de I. Se eu somar para J maior que I, eu tenho que botar o 2 aqui na frente, tá? Mas tanto faz a forma que apresente aí. Então, o S2, a variância, vou chamar aqui de S2, essas variâncias aqui vai dar PI vezes o menos PI, que está aqui, e essa parte eu repeti aqui. Então, dividindo essa expressão toda por S2, vai ficar aqui 1, e essa parcela aqui, tudo isso dividido por S2, eu vou passar para o outro lado. Então, fica 1 menos essa soma das variâncias dividido por S2, ou seja, a mesma que já aparece aqui, tá? E aqui tem só um fator de correção. Mas o importante é que isso, na verdade, é aqui, a soma das covariâncias dividido pela variância total. Então, isso vai me dar o quanto da variância total existe lá na parcela de covariância, ou seja, o quanto os itens estão efetivamente correlacionados. Tá? Então, é uma forma de verificar o quanto cada item está efetivamente contribuindo para o instrumento. Outra medida importante é o erro padrão de medida, EPM ou em inglês SEM. Porque o score ele também é uma medida que tem um erro associado. Normalmente a gente chama de erro padrão de medida. Tá? O score não é uma coisa fixa. Se você pegar duas provas equivalentes, tá, com itens equivalentes, dificilmente vai ser o mesmo score. Então ele também é uma estatística, então ele tem um erro de medida associado. Esse EPM é calculado pelo desvio padrão dos scores vezes a raiz de 1 menos o alfa de Cronbach. Tá? O problema aí é que, na verdade, independente da pontuação, independente de qual o score do indivíduo, o erro padrão a rigor vai ser o mesmo, não está dependendo de X. Então tem outras medidas que foram propostas que dependem de X. Uma é esse erro padrão de medida condicional, EPMC ou CSM. Tá? E a fórmula dela é raiz de X, onde X é o score do indivíduo, tá vendo? A medida depende de X, vezes N menos X, N é o número de item, dividido por N menos 1. Tá? Então,
é o score, ou seja, o número de itens acertados. E aí ela já aumenta e diminui quando chega no número total de itens. Esse gráfico aqui foi gerado quando se tinha um número grande, 104 itens. Aí ele sobe e desce no final. Tá? E existe uma outra medida em que é feita uma correção, que é o EPCM-K, em que é o mesmo EPCM anterior, vezes uma medida de raiz de 1 menos K, onde K é dado por essa expressão. Tá? Então ela agrega um pouquinho em termos de precisão dessa medida. De novo, todos já foram definidos anteriormente aqui. Tá? E para fechar, em termos de medidas, normalmente quando um teste tem cadernos diferentes, tá? Elas não, tem 2, 3, 4, 10 tipos de provas diferentes. Essa dificuldade dos cadernos, a gente chama de cadernos, eles são distintos, não obrigatoriamente eles vão ser exatamente iguais. E aí uma forma de corrigir esse score é chamada de normite. Por exemplo, na principal avaliação educacional, que é o SAEB tem 21 diferentes cadernos de prova, ou parcialmente diferentes em alguns casos. Então tem o caderno 1 e o 2. 1 e o 2 tem alguns itens em comuns, tá? Mas se eu pegar entre o 1 e o 3 já não tem itens comuns. Então assim vai, você vai ter alguns cadernos que têm itens comuns com outros e alguns que são totalmente diferentes. Então, como comparar isso? A forma de comparar é construindo essa medida que tenta controlar pela distribuição. Bom, é frequente em avaliações educacionais, o score normite de um aluno que acerta itens de um caderno é definido como isso aqui. O normite de I, ou seja, acertou itens, tá? É a função inversa da distribuição normal padrão de uma CFI menos CFI menos 1 sobre 2N. Tá? Então, na verdade, eu estou pegando uma distribuição acumulada da distribuição normal, padrão. Peguei todos os dados e construí a distribuição acumulada. Isso a gente faz com frequência. E ficou o valor no item, no score I menos o score I menos 1. Isso vai ter um problema porque quando I igual a 0, não vai ter o anterior. Então aí tem uma segunda parcela aqui quando o score é igual a 0. Tá? Só para ficar com todos os termos definidos. Então aqui onde o φ de x é a função cumulativa da distribuição normal, com média 0 e valência 1. CFI é a frequência cumulativa para I itens corretos em um caderno. E N é o número de alunos que responderam efetivamente o caderno. Essas distribuições, a CF, efetivamente ela muda para cada caderno. Tá? Então é isso que a gente tem quando na parte de teoria clássica dos testes, quando a gente quer efetivamente controlar a nota, quando a gente suspeita que os cadernos têm dificuldades distintas. Bom, os primeiros passos no R, como é que a gente começa a trabalhar no R basicamente com isso daí? Bom, eu peguei um questionário de altura em que as pessoas responderam 14 perguntas sobre altura. O construto, ou seja, o que eu estou querendo medir, a variável, está associada à altura. Então, eu quero medir a altura baseado em 14 perguntas. Foram aplicados aí para 211 indivíduos e esse arquivo está disponível na minha página. Para fazer a leitura no R, então isso aqui é um código do R, eu posso usar esse comando read. Aqui eu botei o endereço do arquivo e nesse arquivo aqui, altura 211.dat, estão as respostas desses indivíduos. Tá? Aqui tem
as larguras dos campos. Tem campo que tem efetivamente o ID do indivíduo, mais um campo que está com efetivamente a altura real dele. E aqui tem os 14 itens, cada um que vai ser ou 0 ou 1. E tem uns casos, na verdade, que a pessoa não respondeu. É isso. Então eu posso executar isso. Então vocês executem isso no R. Aqui a gente está dando os nomes das colunas, call names ou simplesmente names do arquivo de altura. Eu estou chamando para a primeira coluna de ID, depois a segunda de altura, porque foi solicitado ao final do processo para ele responder qual era a altura real, e depois I1, I2, I3, I4 até I14. Então é dado por esse comando aqui. Tá? Eu posso construir também um arquivo só com as alturas, mas aí eu tenho que eliminar a primeira e a segunda variáveis e fazer só da 13 até a 16. Então esse altura itens vai ter efetivamente os 14 itens. Bom, aí a gente pode explorar uma quantidade enorme de pacotes que tem. Por exemplo, o LTM. Isso não é um I, é um L, tá? Que é de Latent Trait Model. Então, eu costumo usar esse comando aqui, que pergunta o seguinte: se o LTM não está instalado, eu instalo. E caso ele esteja instalado, então eu simplesmente carrego. Eu tenho esse comando básico que eu uso para todos os pacotes. Tá? Então eu peço que vocês façam a execução disso daí. Aqui a altura desk é uma variável que eu estou chamando de altura desk, que ele está descrevendo os arquivos de altura. Então ele vai calcular um monte de coisa da TCT. Tá? Aqui eu estou pedindo para imprimir os nomes dos objetos que ele gera e os próprios objetos. Aqui tem os comandos de plot. É possível que ele dê erro de acordo com a versão que tem aí. Talvez não funcione nessas versões plot, essas linhas plot, mas eu preferi deixar aí. E depois tem a correlação bisserial, tá? Ele faz a impressão aí para vocês. Aqui na verdade vai ter, primeiro ele vai entender que o primeiro nível que é o primeiro nível vai ser o erro, vai ser o nosso acerto, quando na verdade, e por conta disso ele vai dar uma bisserial negativa. Então a gente tem que informar que o segundo nível, que é a resposta 1, é que vai ser aquela que a gente está considerando o acerto. Então aí ele vai dar efetivamente a resposta correta positiva. Quando rodar isso aqui, ele vai dar os alfas de Cronbach. E é muito comum a gente calcular, tanto na bisserial como no alfa de Cronbach, na hora de calcular, retira item a item. Então aqui eu estou pedindo para retirar o item 1, para ver qual efetivamente o efeito de eu retirar o item, seja para o alfa de Cronbach, seja para a correlação bisserial. Tá? Tem outro comando, outro pacote aqui, que é o CTT, Classical Test Theory. De novo, carrega ou instala o item. E aqui, com esse comando Reliability, ele vai gerar um arquivo, uma lista que tem todos os dados aqui, todas as estimativas. E aí você pode pedir os nomes. Essa aqui é a estrutura do Reliability, ele vai me dar tudo isso. E se eu quiser, por exemplo, ver a correlação ponto bisserial e esse elemento aqui, é só escrever altura.reliab $pbis, porque o elemento aqui é pbis, e aí ele vai mostrar efetivamente os elementos que ele gerou. Tá? Bom, é isso. E na próxima etapa a gente efetivamente vai trabalhar a parte de teoria da resposta ao item. Tá? Obrigado e até a próxima.